Olá, um ótimo dia para todos vocês, que Deus nos abençoe e os guarde. Vamos dar continuidade ao estudo do profeta Ezequiel. Hoje vamos estudar aqui o capítulo 22 deste tão importante livro do Antigo Testamento. E também convido você a participar da pregação do Evangelho, compartilhando esta mensagem nas suas redes sociais. Vamos a uma oração? Por favor, feche os seus olhos e me acompanhe nesta oração. Pai, muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos concedeu mais um dia de vida. Ó Deus, estamos, Senhor Deus, felizes, alegres, porque temos a oportunidade de, mais uma vez, estudarmos a Tua palavra e assim, Senhor Deus, entendermos a Sua vontade e pedimos o poder do Espírito Santo para colocarmos em prática. Pai querido, Pai de amor, abençoe, Senhor Deus, cada um dos Teus filhos, onde quer que eles estejam, e que neste momento, ao abrirem a palavra junto comigo, que raios de luz do céu possam iluminar a nossa mente para que possamos compreendê-la e assim colocarmos em prática. Fica conosco, perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o que nós, a partir do capítulo 22, 23 e 24, nós vamos ver aqui Deus dando a sentença, o veredito, e mostrando aos líderes do povo de Deus que estavam exilados ali na Babilônia o motivo, a razão do porquê o fim da cidade de Jerusalém, no capítulo 22. No capítulo 23, ele vai falar o fim do reino, e no capítulo 24, ele vai falar aqui também o fim de uma ilusão, o fim de algo que eles achavam que estavam confortáveis, mas no final era tudo ilusão. Então, o que a Bíblia vai dizer aqui? Que esse final, o fim de uma ilusão, é que eles, ao invés de viver o Evangelho, viviam a superficialidade do Evangelho e, por isso, viviam uma ilusão. Então, o capítulo 22, 23 e 24, Deus vai apresentar os motivos do porquê que ele está rejeitando a cidade, rejeitando a nação e falando para eles como eles viveram o cristianismo, aliás, viveram a religião judaica de uma maneira ilusória, sem ter colocado em prática. Então, o primeiro capítulo, capítulo 22, vai falar do fim da cidade. Para falar sobre o fim da cidade, nós precisamos entender que lá em 2 Samuel, no capítulo 5, no verso 7, quando Davi ele constrói ali a cidade de Jerusalém, ela era uma fortaleza. Ela foi chamada de Fortaleza de Sião. Por que Fortaleza de Sião? Não era por causa dos muros, não era por causa dessas coisas. A Fortaleza de Sião era porque o templo do Senhor estava lá dentro e o Deus de Israel habitava ali com eles. Esta era a fortaleza do povo de Deus. A fortaleza do povo de Deus nunca foi os muros, nunca foram as flechas, nunca foram os arqueiros. A fortaleza de Deus, a fortaleza do povo de Deus, sempre foi o Deus Todo-Poderoso. Talvez hoje eu esteja falando com alguém que também vive aí na ilusão de que o seu dinheiro é a sua fortaleza, que o seu carro é a sua fortaleza, que o seu carro é a sua fortaleza. Saiba que nada disso vai te proteger se não for o Deus de Israel. Mas o Deus de Israel, ele não quer te proteger só hoje, ele quer te proteger hoje para que você possa ter a certeza da salvação para um dia levá-lo para morar com ele nas mansões celestiais. Então, a partir do capítulo 22, o título é O Fim da Cidade. Mas o fim da cidade, ela só aconteceu. Sabe por quê? Porque dentro dela habitavam homens contaminados, um povo contaminado, um povo que se contaminou com a idolatria, que se contaminou com coisas erradas, com suborno. O capítulo 22, você vai ler ele com bastante carinho. Tem 3 oráculos de Deus, três momentos que Deus vai apresentar para eles algumas coisas. No capítulo 22, verso 1, diz assim: veio a minha palavra do Senhor. Toda vez que aparecer aqui no capítulo 22, veio a minha palavra do Senhor, é mudança de oráculo, né? Então, verso 2 diz assim: pois, filho do homem, acaso julgarás a cidade sanguinária?
faz eles conhecer todas as suas abominações. Então, a partir desse momento, Deus vai pegar todas as abominações que o povo cometeu e vai apresentar para eles. Observe um detalhe muito importante que é interessante a gente saber. Ezequiel, nesse momento, talvez ele estivesse enfrentando a maior fúria dos líderes da igreja, dos líderes de Israel que viviam ali exilados na Babilônia. Porque a partir desse momento ele vai como se esfregar no rosto deles todo o pecado que eles cometeram. Sabe, a gente ouvir da boca de uma pessoa os nossos defeitos, os nossos erros, às vezes não é fácil, mas era era necessário que isso fosse feito para eles. Eles precisavam saber de todos os seus pecados, de tudo que eles haviam feito, e a Bíblia vai chamar eles de sanguinário. Por causa de suborno, eles matavam os seus próprios irmãos para roubar-lhes a terra deles. Eles fizeram isso por causa da idolatria. Se afastaram do Deus de Israel, não tiveram mais Deus de Israel em primeiro lugar na sua vida. E por causa disso, eles começaram a cometer atrocidades para com o seu próprio povo, para com os da sua própria nação. E por causa disso, a Bíblia vai dizer que eles se tornaram opróbrio, eles se tornaram escárnio para as outras nações que viviam ali. As outras nações ficaram sabendo do que eles faziam e eles olhavam para tudo aquilo que eles fizeram de errado e eles, então, foram chamados de perverso pelos gentios. Isso está no versículo 4, no versículo 5, visto isto bem claramente. E a partir aqui, no verso 8, ele vai dizer, vocês desprezaram as minhas coisas santas. O verso 7, vocês desprezaram o pai e mãe, vocês deixaram de honrar o pai e mãe, vocês deixaram de guardar o meu santo sábado, vocês deixaram de obedecer às minhas leis. Foi por causa disso que Deus, então, vai falar que vai acontecer as tragédias. Por quê? Porque vocês se afastaram de mim. Porque vocês se afastaram de mim. Queridos, as tragédias que o ser humano passa é porque ele mesmo atrai elas para ele. A partir do verso 13 até o verso 22, ele vai falar do povo condenado. Ah, vocês agora estão condenados. Eis que bato as minhas palmas no verso 13. Vocês estão condenados. E aí ele faz uma analogia aqui com o ferro, com o chumbo. Eles pareciam uma rocha que não mudavam de ideia. Sabe, queridos, olhando para tudo isso, a gente vê um povo degradado, um povo que não tinha mais solução para eles. E quando não há mais solução, o juízo de Deus então cai. Sabe, tem um verso bíblico que diz lá no livro de Mateus, que diz assim, e este evangelho do reino será pregado para todo o povo, para toda a tribo, língua e nação, e então virá o fim. Sabe, o evangelho vai ser pregado, mas Deus não está falando ali que as pessoas vão aceitar. O evangelho vai ser pregado. Se você vai aceitar ou não, isto é um problema seu. Mas a Bíblia está dizendo aqui claramente, quando você souber e tomar uma posição, como eu posso tomar uma posição? Quando você rejeita. Quando você rejeita a vontade de Deus, como fizeram esses homens, e esses profetas aqui, esses falsos profetas, esses falsos pregadores que vivem hoje, que existiam falsos profetas na época de Ezequiel, eles diziam que tinham uma palavra de Deus na boca, mas não tinham, só falavam mentira, mentira, mentira. E aí Deus fala assim, eu busquei entre o meu povo alguém que fosse digno de toda a misericórdia de Deus, mas ele diz assim, eu não achei, eu não encontrei, no verso 30, e por isso, então, o juízo de Deus cai. Sabe, o evangelho do reino vai ser pregado. E se você falar para mim, eu não quero aceitar esse negócio, quando você fala assim, eu não quero aceitar, eu não quero tomar partido disso, você pode até tomar uma decisão de não querer, mas você também vai ter que aceitar o juízo de Deus caindo sobre você. O juízo de Deus é iminente também nos nossos dias. E Deus hoje está buscando, do mesmo jeito que ele buscou no meio do povo dele, naquela época, alguém que fosse digno da sua misericórdia. Hoje ele também está buscando entre nós alguém também que é digno da sua misericórdia, para que, através dessa pessoa, ele possa salvar mais gente.
mas nós só estamos vendo imoralidade, pessoas brigando, lutando pelo poder. Na época de Ezequiel, as pessoas também faziam as mesmas coisas, lutavam pelo poder, subornavam umas às outras, idolatria uma atrás da outra, ídolos e mais ídolos eles inventavam, e por causa disso, Deus buscou, Deus buscou, Deus buscou alguém merecedor da tua graça, da sua misericórdia, e ele não achou. E por isso os juízos de Deus começaram a cair. Hoje Deus está buscando no meio da sua família uma pessoa digna da sua graça, digna da misericórdia dele. A pergunta que eu lhes faço é: ele encontrará pessoas na sua casa dignas de receber a sua graça, de ser chamado de justo? Quando alguém pode ser chamado de justo? Quando essa pessoa aceita a palavra de Deus e assim pratica. Não basta só ouvir, você precisa ouvir e praticar. Por isso que cada oração que eu faço aqui, nós clamamos pelo poder do Espírito Santo, não para sermos mero ouvintes, mas praticantes de tudo que viermos aprender. Por isso, que o Espírito de Deus hoje possa comover o seu coração, para que você possa deixar de ser apenas um ouvinte, mas praticante de toda a palavra, em nome de Jesus. Amém.